Graças damos a Ele por essa rica e preciosa manhã, mais uma manhã onde se renova as misericórdias do Senhor. Cada manhã, cada início, cada recomeço, as misericórdias do Senhor se renovam. E é por causa dela não sermos consumidos. Graças damos a Ele por esse mês, mais um mês, estamos começando, iniciando, e sempre muito bem, porque começamos com a ceia, participando e reafirmando nossa comunhão, também comunhão na vertical e também na horizontal. Precisamos estar vivendo em comunhão, como diz a palavra. Se andamos na luz como na luz Deus está, vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos céus não vai entrar pecado, mas os lavados e remidos no sangue de Jesus. No céu não tem lugar para pecado, mas para pecadores arrependidos, convertidos, nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, como disse Jesus ao príncipe dos judeus. E este era Nicodemos. João capítulo 3. Jesus sendo convidado para um particular. Nesse particular, Jesus revelou a verdade. E a verdade, quando crida, ela liberta, ela transforma, ela muda o ser humano numa nova criatura. Então, precisamos nascer de novo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é andar em novidade de vida, é viver uma nova vida, é viver um novo tempo, é viver em uma estação, como disse Jesus, a qual Deus prepara. Não é do homem, mas de Deus. João capítulo 1 fala sobre isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos honrá-lo. Precisamos dedicar nossa vida a Ele. Seja na igreja, ou fora da igreja, ou não na igreja. Ficamos aqui apenas alguns minutos, mas a maior parte do nosso tempo é em outros lugares. Aqui apenas alguns minutos, mas a maior parte é lá fora. É o depois. E precisamos estar em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude a viver esse patamar, esse degrau mais elevado do que o do mundo, ou quem vive no mundo. Nós hoje, dia 6 de abril, iniciaremos um propósito no mês de abril, e esse propósito está na tela. Esse propósito está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Vamos ler juntos? Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18.
onde não há, onde não existe, onde não tem profecia. Eu fiz aqui algumas anotações sobre profecia. O que é profecia? Simplesmente uma mensagem? Simplesmente um recado? Não. Ela se divide em várias partes. Profecia tem a ver com visão. Profecia, à luz da Bíblia, tem a ver com a ótica de Deus. E não como a minha, a sua ou a nossa ótica. Nós somos míopes. Nós temos dificuldade para visualizar. E como disse Jesus em uma das suas cartas, aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os vossos olhos, para que vejam. Irmãos, lá no deserto, quando a serpente, que simbolizava Satanás, os demônios, o diabo, picava as pessoas às quais desobedecendo a Deus, as quais estavam desobedecendo, Deus permitiu a vontade permissiva de que as serpentes picassem um povo, e esse povo era povo de Deus. Então, quando a serpente picou e matou muitas pessoas no deserto, por qual motivo? Desobediência. Coração endurecido, cerviz endurecido. Deus permitiu a dor, o sofrimento, a morte. Mas um povo foi até Moisés e pediu para Moisés: Moisés, interceda por nós diante de Deus, para que essa carnificina ou para que essa trágica situação seja interrompida. E diz a palavra que Moisés intercedeu. Moisés foi para a presença de Deus e apresentou o que estava acontecendo. A Bíblia diz que você tem que procurar os santos nas suas necessidades. Não é qualquer um. Quando você estiver passando por dificuldades, por lutas, por algum problema, muitas das vezes pela permissão de Deus, ou pela vontade absoluta, porque nem todas as lutas é por causa da desobediência, mas para afinar, estreitar a nossa comunhão com Ele, para crescermos na intimidade com Ele. Mas seja lá qual for, a Bíblia nos orienta a buscar os santos para que estes intercedam por nós. E isso aconteceu com aquele povo. Foi a Moisés, e Moisés apresentou diante de Deus aquela situação. A Bíblia ainda diz no livro de Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias, sujeito às mesmas fraquezas que nós, orou e não choveu. Tornou a orar e a chuva chegou. A mesma situação foi com Moisés, ou Josué. Josué orou e o fogo desceu. Elias desceu o fogo, não Josué. Josué orou e o sol parou. Mas Elias orou e o fogo desceu. Então Moisés foi para a presença de Deus e Deus respondeu a oração, dizendo para ele: prepara uma serpente de bronze e coloque numa haste e leve-a para o cume de um monte
em um lugar mais alto. E Jesus disse, Deus disse, todos que picados pela serpente, olhasse para a serpente de metal, crendo, acreditando, seria curado instantaneamente. Não sei se vocês sabem, mas quando a serpente, uma cobra venenosa, pica uma pessoa, a primeira parte a ser atingida é os olhos. É os olhos. Eu tive um tio que foi picado por uma serpente. E mesmo tomando os antídotos, ele passou seus últimos dias de vida com muita dificuldade na visão, nos olhos. Então a serpente, quando injeta o seu veneno numa pessoa, além de outras consequências, a primeira delas é os olhos, é a visão. Então, quando o diabo consegue atingir uma pessoa com o seu veneno, a primeira coisa que a pessoa perde é a visão. Deixa de enxergar as coisas de Deus como antes fazia. Deixa de valorizar as coisas de Deus como antes fazia. Deixa de honrar a Deus como antes fazia. Deixa de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida como antes fazia. Deixa de buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça como antes fazia. E passa a buscar as coisas de baixo. Passa a buscar as coisas da terra. Passa a se apegar com as coisas da terra como nunca. Busca muitas das vezes mais as coisas do que a Deus. O inimigo, quando consegue injetar o seu veneno numa pessoa, ela se torna uma pessoa cega. Passa a não enxergar mais nada, e sim as coisas terrenas, e sim as coisas desse mundo. E diz a palavra que Moisés obedeceu e fez esta serpente de bronze e colocou sobre uma haste e levou para o cume. E as pessoas, quando picadas, não poderiam demorar. Não poderia deixar para amanhã ou depois da manhã. Tinha que ser de imediato. Porque quanto mais tarde ficava, pior seria a situação daquelas pessoas, chegando ao ponto de morrer, de perecer. Então, quando picadas, tinha que correr para fitar os seus olhos naquela serpente. E não basta somente, ou não bastasse somente olhar, mas crer naquilo que o Senhor estabeleceu. E se nós pegarmos João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz que Deus amou o mundo, ou melhor, no versículo 15 diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tem uma coisa que o inimigo hoje tem pelejado e muito, é trazer a cegueira, é deixar o povo de Deus cego para as coisas de Deus e levá-los a viver de maneira carnal, mundana e até maligna muitas das vezes. Porque quantos homens e mulheres de Deus têm agido de maneira maligna, satânica e diabólica, mesmo se denominando servo, serva de Deus. Quantos? Não são poucos, são muitos, principalmente nos dias de hoje. Quando se aproxima o fim, quando se aproxima o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, onde não há profecia, onde não há visão, onde não há revelação, o que acontece com o povo? Se corrompe. Irmãos, o que hoje estamos vendo? Uma corrupção terrível, uma corrupção desenfreada em todas as áreas.
Hoje a corrupção tem sido notória, tem sido explícita, tem sido real a corrupção nos nossos últimos dias. As pessoas hoje valorizam mais as coisas más do que as boas. Hoje a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Estamos vivendo um tempo difícil, trabalhoso, e foi predito nas Escrituras que esse tempo chegaria. No livro de Salmos 34, Salmos 34, versículo 5. Abra aí, por favor. 34, versículo 5. O que está escrito? Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Olhai para ele. Ele quem? Jesus. Jesus foi simbolizado naquela serpente de metal. A serpente que picava as pessoas simbolizava, tipificava o diabo, Satanás, o inimigo de Deus e das pessoas. Inimigo do povo de Deus e das pessoas. Então olharam para ele e serão iluminados. Os olhos serão iluminados. Os olhos terão visões. Os olhos enxergarão, irmãos. Jesus disse que um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E diz a palavra que os vossos rostos jamais, nunca serão confundidos, desorientados, sem rumo, sem direção, perdidos. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O que está escrito? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Fitando, olhando, pegando como exemplo o Senhor Jesus. Pegando Jesus como exemplo, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, o que é que Deus tem prometido para você e para mim? O que é que Deus tem revelado através das Escrituras? O que é que Deus tem dito, tem falado para aqueles que forem fiéis até o fim? Para aqueles que não olharem para a direita, ou para a esquerda, ou para trás, mas sim para frente. Jesus. Fitando os olhos em Jesus, fitos, focados, não se dispersando, mas com os olhos focados em Jesus, aquele que é o autor. A fé não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra da fé. No mesmo livro de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu espero, mas não vejo com os meus olhos carnais, com a minha ótica.
fé é acreditar no Deus invisível, mas real. E veja bem esse versículo, irmãos. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, qual foi o propósito de Jesus em passar tudo aquilo que passou? Qual foi o propósito? Ser um mártir? Ser uma pessoa famosa? Ser uma pessoa de renome? Ser uma pessoa para ser lembrada como quem pagou um preço altíssimo? Não! Qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito de Deus quando enviou Jesus a este mundo? Salvar a humanidade, resgatar o perdido, encontrar o perdido, achar o perdido. O propósito de Jesus era fazer novas todas as coisas. O propósito de Jesus era que o homem fosse perdoado dos seus pecados e se reconciliasse com Deus e tivesse paz com Ele. O propósito de Jesus não era outro, senão trazer os homens, a humanidade a Deus. Pois quem é o caminho? Quem é a verdade? E quem é a vida? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, disse ele. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez? Suportou, ele aguentou, ele não retrocedeu, ele não recuou, ele não olhou para os lados. Lembra quando o diabo tentou Jesus no deserto? No finalzinho do jejum de 40 dias e 40 noites, o diabo percebeu que Jesus estava com fome. E se chegando a ele, disse: transforme estas pedras em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não contente, levou Jesus a um pináculo, o pináculo do templo, e mostrando todos os reinos deste mundo, disse para Jesus: se me adorares, prostrado, te darei tudo isso. E Jesus disse: só a Deus servirás e só a Ele adorarás. O diabo, não contente, levou Jesus a um lugar alto e disse: está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra, atira-te daqui abaixo. Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás. E ele foi embora. Mas ele desistiu de Jesus? Não. Ele não desistiu de Jesus. Ele tentou Jesus em outras ocasiões, em outras oportunidades. Ele tentou Jesus na última instância, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus, em agonia, seu suor se transformando em gotas de sangue, Jesus orando: se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Você acha que o inimigo não estava ali forçando Jesus a largar, a deixar, a abandonar o propósito, o qual foi estabelecido na eternidade? O diabo estava ali tentando. Mas o Senhor Jesus disse: Pai, não seja feita a minha, mas a tua. Então diz a palavra que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. E Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, só isso. Tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa negar a si mesmo, negar o seu eu, negar a sua carne, negar as suas vontades, as nossas vontades carnais, mundanas e até malignas, por que não dizer? Enquanto estivermos aqui, o inimigo vai tentar, de uma maneira ou de outra, mas ele vai tentar.
ele vai tentar nos desviar, ele vai tentar nos enfraquecer, ele vai tentar nos entristecer de várias maneiras e de várias formas, ele vai tentar. Mas, como disse Deus para Josué, não pasme, não te espantes, nem se atemorize. Estou contigo, por onde quer que andares. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para a minha palavra, para os meus mandamentos, e os teus caminhos serão prósperos, e farás prosperar este povo que te dei para conduzir onde desejo que cheguem. Jesus é a luz do mundo, mas também ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Suportou a cruz, desprezando a ignomínia. O que é ignomínia? Ignomínia, afronta, calúnias, blasfêmias, injúrias, vergonha, desprezo. Mas qual foi o fim de Jesus? Assentado à direita de Deus Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando a palavra diz lá em Provérbios, onde não há profecia, onde não existe revelação, visão, conhecimento, o povo se corrompe. O povo se corrompeu lá no deserto, quando Moisés estava no Monte Sinai, buscando as leis do Senhor. O povo se corrompeu, pedindo para Arão construir um outro Deus. E Deus viu. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo está se corrompendo. O seu povo se corrompeu. Mas não era povo de Deus? Deus não tinha feito uma promessa? Mas por um pouquinho de tempo, o povo se corrompeu. Por um espaço pequeno de tempo, o povo se corrompeu, não teve paciência. Não teve perseverança, resiliência para esperar. E achou que Moisés não voltaria mais. Moisés tipifica o Senhor Jesus Cristo. Já fazem mais de 2024 anos atrás que ele disse que iria voltar. E quantos já desanimaram? Quantos já não esperam mais a volta de Jesus? Porque a sua visão foi danificada. A sua visão hoje não está mais como deveria estar. Irmãos, Moisés, com os seus 120 anos, quando Deus o levou para aquele monte, minutos, horas antes de Moisés partir deste mundo para a eternidade, diz a palavra que os seus olhos não escureceram. Deus o levou para aquele cume de monte e disse para ele: veja a terra prometida que eu prometi. Você não vai entrar, mas veja ela. Vai entrar agora, neste momento. E diz a palavra que Moisés viu a terra de longe. Os seus olhos não escureceram. Os seus olhos estavam iluminados. Não sabemos quando Jesus há de voltar, mas seja lá o tempo que for, não podemos deixar que os nossos olhos se escureçam. Nossos olhos precisam estar iluminados. A Bíblia diz que a candeia do corpo é os olhos. Se os teus olhos estiverem iluminados, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos estiverem negros e enegressivos, escuros, o teu corpo também estará
escuro. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. Profecia. Muitas pessoas esperam por uma mensagem de alguém. Mas eu digo para vocês que a maior mensagem que nós temos, e ela é completa, não precisa mais e nem menos, basta somente ela, é as Escrituras Sagradas. Ela revela o passado, o presente e o futuro. Ela revela o pecado, a enfermidade, a morte, mas também revela o perdão, reconciliação, paz e vida eterna no futuro. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Boa significa útil, salutar, alegre, feliz, excelente, íntegro. Agradável significa aceitável, bem agradável, bem aceito e aprovada. Perfeita, não faltando nada para o complemento. É íntegra, leva-nos à maturidade cristã. Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esse será o propósito para o mês de abril. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Hoje ficamos na palavra profecia. Onde não há profecia, o povo se corrompe, se deteriora, se estraga, apodrece, cheira mal, fede nas narinas de Deus. Que Deus abençoe a mim, a você, a todos nós, aqui no templo, como também à distância. Temos alguns irmãos à distância. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vivemos um tempo muito fácil para se corromper. Hoje as pessoas estão se vendendo por algumas moedas, por algumas dádivas deste mundo. O povo está se corrompendo por causa do homem, da mulher, por causa de uma promoção, por causa de um benefício carnal, mundano e maligno. Infelizmente, isso tem acontecido. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a viver mais um mês de vitória, de êxito e de prosperidade. Crescimento na vida espiritual, física e também na vida material. Que Deus, o Todo-Poderoso, seja nosso guia, nosso condutor, que Ele venha nos orientar a fazer ou deixar de fazer todas as coisas. Hoje, começamos e vamos terminar no último domingo deste mês de abril. Nosso tema, Provérbios 29, 18. O propósito terá quatro pilares: jejum, oração, palavra e louvor. Amém? Nosso propósito vai estar alicerçado em 4 colunas. 4 colunas que dará sustentação para edificação, para construção. Eu, você, nós estamos em um processo de edificação. E a Bíblia diz: o que Deus começou, Deus é poderoso para terminar, concluir. Mas vai depender de mim, de você, de todos que professam o nome de Jesus. Nós somos o barro, e a Bíblia diz que Jesus é o oleiro.
Em Romanos 12, versículo 1 diz: não vos conformeis. Acho que é o versículo 2 esse. Versículo 1 diz: apresentemo-nos. Vamos ler. Romanos 1, 12, 1. Já está na tela. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ler mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, não é outra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que existe, que há em nós. Não temos outra para viver, é única, é exclusiva, é um particular. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão a qual Deus tem tido para conosco. Somos imperfeitos, somos falhos, mas não estamos conformados. Desejamos melhorar um dia após o outro. Eu não sou perfeito, mas satisfeito com a imperfeição? Não. Pelo contrário. Eu estou inconformado com a minha imperfeição e desejo a perfeição, de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, ou com o que dizem, com o que falam, não. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Continuemos. Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você cultua ou precisa cultuar 24 horas por dia, não somente na igreja, não somente quando estivermos aqui reunidos nesta casa. Como disse lá no começo, nós estamos aqui apenas alguns minutos, mas a maior parte do tempo estamos lá fora, em casa, no trabalho, na rua, dirigindo o carro, andando a pé, no mercado, no açougue, na feira, em qualquer lugar. Devemos cultuar ao Senhor de maneira racional, com entendimento, com discernimento. Não é fazer as coisas segundo a minha veneta, como diz o italiano. É o que penso, falo. Não. O que penso, vou refletir. Posso, não posso, devo, não devo, falo, não falo. A Bíblia diz: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O Senhor me chamou para a liberdade, mas não devo usar da liberdade que o Senhor me deu para dar ocasião à minha carne, ao pecado, à iniquidade. Então precisamos ter entendimento, sermos racionais para cultuarmos a Deus, comendo, bebendo ou fazendo outra coisa. Como diz a palavra: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ainda, mais um versículo. A Renata teve que sair, né? Então eu não posso começar a ceia sem que antes ela chegue. Então nós vamos continuar mais um pouquinho, amém? Não sei se você percebeu, mas nós estamos na mesa do Senhor hoje. E quem dá o alimento na mesa é Jesus. Nós sentamos e quem dá o alimento é Jesus. E nós precisamos comer. Ainda que seja um pouquinho amargo, mas vai fazer muito bem para a nossa vida espiritual, física ou material. Alguém gosta de Giló aí? Eu gosto também. Giló é fichinha, né, pastor? Mas tem outros alimentos aí, amargo, mas faz bem para a saúde.
Quem gosta de boldo do Chile? Não, né? Olha lá. Eu tomo, porque preciso. Faz bem para minha saúde. E tem outras coisas aí, né? Losna. Tem outras coisas amargas que meu pai tomava, aquela beleza. Era amargo, feito um fel. Mas ele tomava para fazer bem para a saúde. Então, nem todos os alimentos de Jesus, a princípio, parece ser ruim, mas vai fazer benefício. Amém? Segundo aos Coríntios 14, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 14. Desculpa. Chegou. Esse vai ser o último versículo. Amém? Segundo aos Coríntios 14, versículo 3. Segundo aos Coríntios 14, 3. Não tem? Então é primeiro. Anotei errado. 1 aos Coríntios 14, 3. A profecia, a revelação, a visão. Ela tem três objetivos. Quando alguém trouxer alguma revelação, alguma visão para você, que inclua somente uma parte, desconfie. Porque hoje, o que se ouve em muitos lugares é somente uma delas. Hoje se ouve muitas mensagens para satisfazer o homem, a mulher, os clientes. Quando na verdade nós precisamos ouvir o que nós necessitamos e não aquilo que queremos. Porque nem sempre que o meu neto vai querer, eu vou dar para ele. Tem algumas coisas que eu vou dizer, não pode. Agora não. Não é isso, Rodrigo? Algumas coisas que ele quer, o pai fala não. E graças a Deus que o Menadinho já entendeu a voz do papai. O papai, quando fala, ele já se curva. Mamãe pode até teimar um pouquinho, mas com o papai ele já está mais submisso, assim, sabe? Comigo aí ele pode até teimar um pouquinho. Vovô é diferente do papai. Mas tudo bem. Cada um no seu quadrado. Amém? 1 Coríntios 14, 3 diz. 1 Coríntios. Agora é 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, versículo 3. Olha lá. Vamos ler? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Amém? Se fugir dessas três, desconfie. Precisamos ter discernimento. Porque hoje, o que mais as pessoas querem hoje é satisfazer o seu ego, a sua vontade, o seu querer. Hoje, muitas pessoas desejam o que querem, não aquilo que precisam. A minha filha Renata tem dificuldade para tomar alguns chás. Eu insisto. Toma, filha. Para fazer bem precisa. É muita luta, muita guerra. E tem hora que ela não toma, não tem jeito. Bate o pé e não vou tomar. Mas é uma coisa que faz bem, que precisa. Glória a Deus. Chegamos, acabou a pila. Amém? Vamos partir para a ceia. Guarde esse versículo. 1 Coríntios 14, 3. Três finalidades: edificação, exortação e consolação. Viu a exortação, o significado? Encorajamento. Encorajar, estimular, animar. Amém? Levanta, põe-te em pé.
Enfim, nós vamos ter tempo para meditar neste mês sobre esse tema e será uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Faça o seu jejum no domingo. É o nosso propósito, domingo. Faça o seu jejum. 2 horas no mínimo, 2 horas no mínimo. Se abstenha de alguma coisa, ou de maneira total, ou se abstenha de tudo menos a água. Se abstenha daquilo que te custe, aquilo que para você é custoso. Amém? E faça esse propósito, em nome de Jesus, neste mês de abril. Com certeza será muito útil para a tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Esse